Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Não se assuste com o tema que eu coloquei aqui na descrição desse vídeo, quando ele fala que deve ser submisso até quando o seu senhor for cruel. E o porquê que Pedro, especificamente aqui, fala sobre isso. A gente vai entender um pouco sobre esse assunto no decorrer da lição. Irmãos, uma coisa aqui é certa. Paulo, quando escreveu essa carta, a gente sabe que tanto a carta aos Colossenses quanto a carta aos Efésios, eles tinham a mesma aplicação de mensagem. Você nota que está sempre sendo feito aqui uma analogia entre um e outro, ou fazendo comparações, né? A situação, tanto na igreja de Colossos quanto na igreja de Éfeso, era a mesma. Existiam muitos escravos cristãos espalhados diante daquele mundo greco-romano. E só para vocês terem uma ideia, essa lição aqui, ó, mais uma vez, eu faço uso dela e achei interessantíssimo o que ele fala aqui sobre esse assunto. Olha, o Império Romano tinha milhões e milhões de escravos nos dias de Paulo. Toda a estrutura econômica e social dependia do trabalho escravo. Os escravos, na maioria das vezes, eram tratados como se não fossem melhores do que os animais de carga. Pense bem a opressão que era. Eram tratados como se até mesmo um grande homem como Aristóteles ensinava que os escravos eram apenas ferramentas de trabalho. Olha só, onde é que está a humanidade aqui? É tanto que quando Paulo escreve, no final da sua carta aos Efésios, especificamente aqui no verso 9, ele fala que o Senhor também deve tratá-lo bem. O Senhor deve tratá-lo com dedicação, com cuidado, com zelo. Por quê? Porque Deus olha tanto um quanto o outro. É a mesma coisa que ele repete aqui na carta aos Colossenses. E ele fala que Deus não trata com parcialidade. Deus trata todos de igual forma. E é nesse aspecto que os clamores dos jornaleiros sobem até Deus, para aqueles que são opressores. Agora, para fechar aqui a questão, para deixar esclarecendo aqui o assunto, Paulo faz duas aqui comparações, né? Ele fala do escravo rural e do escravo urbano. O escravo urbano, ele chega a descrever que ele tinha alguns privilégios, como exercer um curso, procurar uma outra profissão, ele tinha essa condição. Já o escravo rural, não. Aqueles que trabalhavam no campo se submetiam a muitas coisas e, lamentavelmente, o sofrimento era muito maior. Mas, independente de um tipo de escravo ou outro, Deus está deixando claro que ambos devem se submeterem. E por quê? Tanto na carta aos Efésios quanto Colossenses, Paulo também fala a mesma coisa aos Coríntios. E o texto de Coríntios eu quero ler com vocês. Olha só, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, e no verso 20 ao verso 24, o texto diz assim: Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou, pois foi chamado sendo escravo, não deixe que isso o preocupe. Mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor? Se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. E é interessante essa expressão. Da maneira como Deus o chamou, deve ser preservada a sua forma de ser, quer seja escravo, quer seja livre. Mantenha-se fiel à sua condição da qual Deus chamou. Porém, o texto no final diz assim, ó, cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava, como Deus o chamou. E por quê? Deus não quer que as pessoas mudem agora porque Ele os chamou para fazer algo. E aqui entra um ponto interessante. Se Paulo escreveu aos Coríntios, aos Colossenses, aos Efésios e também a Timóteo sobre isso, então a gente entende o seguinte: uma pessoa escrava deve se manter em sua condição de servo diante de Deus a todo custo, nunca causando dano, e aí entra a carta a Timóteo, né, para que não venha envergonhar. E esse texto aqui de Timóteo eu também quero ler com vocês. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, e o verso 1 e 2. Diz assim, o verso 1. Os escravos devem ter todo o respeito por seus senhores, para não envergonharem o nome de Deus e seus ensinamentos. Como assim? Eles devem se submeter, aí entra o texto de Pedro, mesmo que seja cruel. Irmãos, a expressão que Cristo deixou lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, esses exemplos aqui são exemplos claros de mansidão prático do que Cristo deixou lá no Sermão do Monte. Sabe aquela mansidão que faz com que você se submeta, que aceite, que não bata de frente?
É essa submissão e é essa mansidão que está aqui declarada. Eu sei que isso não é fácil de ser aceito. Muitos querem dizer, Abel, mas isso não é justo. Sim, Jesus morreu e foi justa a sua morte? Estevão foi morto daquela forma? Foi justo a morte de Estevão, pedindo perdão pelos seus algozes? Olha os reformadores, ou o povo da antiguidade. Olha John Hus, como ele morreu. A maneira como ele estava cantando e sendo queimado ali. Sabe, é muita injustiça, mas a mansidão os qualificou para a salvação. E o que é que diz a Bíblia? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, por mais difícil que seja, a mansidão nunca tem um momento de você deixar de ser. Agora vou deixar de ser manso porque... Não tem licença para isso. Por mais que esse seja injusto aos olhos humanos, e pode de fato soar como injustiça, mas aos olhos de Deus aquilo é aceito. O texto fala muito claro, pois isso agrada ao Senhor. Então eu não tenho como lutar contra isso, eu não tenho como falar algo contra o que a palavra de Deus deixa claro aqui. Então o que eu entendo é o seguinte, Paulo estava escrevendo para escravos que eram cristãos, que estava mais se importando com o seu testemunho a ponto de contagiar os seus senhores e fizesse com que eles reconsiderassem o seu tratamento do que qualquer uma outra coisa. Por quê? Diante de Deus, irmãos, tudo está claro. Deus sabe a submissão e a sujeição dos seus servos e ele sabe o tratamento também dos seus senhores. Deus julgará todas as coisas. Então, que não seja eu que venha partir a ter iniciativa em relação a essa questão, mas que eu me submeta ao senhorio de Cristo e levando em consideração que eu tenho que ser manso e humilde de coração, porque assim sendo, eu demonstro que estou aprendendo de Cristo e não do meu temperamento, não do meu gênio, não da minha forma de ser. Agora eu tenho que ser assim. Não há licença para deixar o cristianismo de lado e agir como um carnal, como uma pessoa totalmente mundana. Mas a paciência, de fato, como diz, é a virtude do cristão. Que eu e você possamos entender que os escravos dos quais Paulo estava escrevendo eram escravos cristãos, precisavam reconsiderar o tratamento que provavelmente eles tinham e principalmente seus senhores também. Que nós, como disse Cristo, né, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e que nele sejamos livres para a honra e glória do seu nome, desde agora e para sempre. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de ler a Tua Palavra e pedimos que nos guarde e nos guie para que possamos viver cada dia de acordo com o Teu santo querer. Abre-nos a mente, Senhor, abre nossos olhos e abençoa todos os Teus filhos que irão assistir este vídeo. Que o Senhor ilumine a sua mente, direcione o seu coração para a Tua Palavra e que todos nós, Senhor, façamos dela lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Te agradecemos por todas as bênçãos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e que eu e você possamos fazer valer a santa, boa e agradável Palavra de Deus. Até o próximo estudo, até logo.